Olá, eu sou Valéria Martins, jornalista e agente literária, e se você quer entrar no mundo dos livros da maneira correta, com o pé direito, acesse www.comoserescritor.com.br. Continuando a falar das minhas experiências lá na 14ª Festa Literária de Poços de Caldas, eu conversei com o Luiz Antônio Torelli, que já foi presidente da Câmara Brasileira do Livro 2 vezes, e para quem não sabe, a Câmara Brasileira do Livro é a realizadora da Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Ele agora, no momento, ele está atuando apenas como editor, e eu perguntei para ele que tipo de livros ele editava e como é que ele comercializava esses livros. Ele trabalha majoritariamente com livros infantis e juvenis, mas vocês sabem que com o fim das compras governamentais de livros, com o fim dos editais que compravam livros infantis e juvenis para abastecer bibliotecas de escolas e bibliotecas públicas no Brasil inteiro, esse mercado do livro infantil e juvenil ficou muito ruim, muito difícil. Tem vídeos aqui no canal comentando sobre isso. Então perguntei como é que ele estava vendendo os livros. Ele falou que ele trabalha com adoção escolar. Como é que isso funciona? É um exército, não sei se é um exército, mas alguns divulgadores de livros que percorrem as escolas, oferecendo livros aos professores em todo início de semestre, com a intenção de que esses livros sejam adotados. E na medida em que o professor indica um livro para adoção, as turmas compram os livros. Então são vendidos 30, 40, 50 livros, 100 livros de cada vez. E a outra maneira que ele comentou, ele falou em feiras como essa, feiras de livros. Eu falei, que interessante, né? Então as feiras de livros, elas têm vendas que justifiquem o investimento, no aluguel, na compra de um estande durante a feira, para vender livros nesses eventos. Pelo que eu vi lá na Flipossos, eu acho que vale a pena sim. O evento acontece no Espaço Cultural Urca, que é um clube antigo com alguns salões. Esses salões estavam repletos de estandes de editoras do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, e estava cheio de gente. Eu vi muita gente comprando livro. Então, feiras de livros são uma boa oportunidade para as editoras venderem seus livros? Sim. Eu encontrei também com a Cristiane de Morvi, que já foi cliente da Oasis e ainda é, e ela tinha alugado um pequeno espaço como autora independente e estava lá expondo seus livros e vendendo. E foi muito curioso, porque eu passeei pelos corredores, olhando os estandes de livros, e várias vezes eu me aproximei da Cristiane para tentar conversar com ela, e ela estava sempre ocupada, conversando com leitores, expondo o livro dela para eles, conversando, contando a história. E depois ela me falou que ela participa sempre desses eventos porque ela vende muito livro nos eventos. Ou seja, essas feiras literárias, a Flipossos é até uma feira grande, mas existem várias outras feiras literárias menores que, pelo que eu tenho ouvido, pelo feedback de certos autores, vale o investimento de alguns reais, R$200, R$300 no aluguel, na compra de um espaço para expor e vender seus livros. Mas o autor tem que ir lá conversar, cativar o leitor e aí vender seus livros na hora. A gente teve uma cliente chamada Bruna Longobuco, que é uma autora mineira, e ela me contou que ela não perde uma feira de interior, inclusive umas feiras que eu nunca tinha ouvido falar, uma feira do livro do Vale do Aço, que é uma feira que pode não ter grande expressão, porque não tem convidados famosos como a Flipossos, ou como outras, como a Flip, mas que tem um comércio e tem muita gente das redondezas visitando. Então, as feiras de livros são uma maneira de vender livros eficiente, não apenas para editores e editoras, como também para escritores independentes. Tem uma editora aqui do Rio de Janeiro, que publica infantis e juvenis. Eles estão sempre na Primavera Literária, que é o evento promovido pela Libre, a Liga Brasileira de Editoras. E eu sempre converso com ele, poxa, vocês aqui, e bacana, as vendas estão boas? Ele fala, Valéria, sim, a gente vende muito livro, mas nós temos que estar aqui presentes. Não adianta mandar o vendedor,
mandar uma pessoa tomar conta do stand. Nós temos que estar presentes. Aí a gente vende muito livro, sim. Bem, fica essa dica para vocês. Espero inspirá-los a vender de novas e renovadas maneiras os seus livros. Obrigada.